Muito bem, olha só, ele está de volta, hein? Pra quem sentiu saudade da acidez e da coragem do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ele tá de volta e além de criticar o Congresso, questionar médicos e juristas que defendem o PL 1904 de 2024, ele também chamou o Lula de omisso e um conservador à la carte, hein? Que te parece? Esse é o assunto aqui do plantão do Meteoro. E Daleô, pra falar sobre isso, estou aqui com Daiane Oliveira. Salve, salve, Dai. Olha ela. Salve. E quem diria, né? A gente está aqui novamente falando de Joaquim Barbosa em um momento tão emblemático da política brasileira, não é isso? Então, né? Como é que se desenvolve, né? O Joaquim Barbosa, ele voltou para as redes sociais e com força total, basicamente. É algo que ele já tinha um certo distanciamento há alguns anos. Desde que ele deixou o STF, algumas questões polêmicas ele abordava, mas ele também se manteve um pouquinho mais distante também do desgaste, né, que traz alguns debates políticos. Ele voltou ao cenário também em 2022. Em 2019 ele também criticou bastante o bolsonarismo, mas em 2022 ele voltou ao cenário, ele apoiou publicamente o Lula, que foi surpreendente, porque ele também vinha fazendo grandes críticas ao presidente Lula, mas ele chegou a público e apoiou para que não houvesse segundo turno, foi bem interessante à época. E aí agora ele decidiu que, olha, o Congresso está uma loucura, o Senado, né, os senadores nem se fala, a gente não pode nominar quantos senadores problemáticos nós temos neste momento. A gente também não está muito legal na Câmara, então eu vou resolver reclamar de tudo, inclusive falar que o Lula é omisso, até porque eu já achava isso antes, mas eu não queria falar sobre isso anteriormente. E foi basicamente isso que ele fez. Amassou. O Joaquim Barbosa saiu pistola Strikeou. Atirou para todo lado. Vamos ver o Twitter dele? Vamos lá, tá na tela. Deixa eu ver, tá na tela lá. Vamos lá. Deixa eu botar mais maiorzinho aqui pra gente. Tá aí, ó. Pronto, vou te pedir pra ler, por favor. Vamos lá. Infelizmente, a palavra do Joaquim Barbosa aqui no seu tweet dizendo: infelizmente, em inúmeras questões da sociedade, o país é acéfalo. O Congresso omisso, retrógrado, um horror. O presidente da República também omisso em muitas questões, em cima do muro em outras. Conservador à la carte, é incapaz de liderar o país em várias áreas. Olha só. Pesou, hein? Pesou pra cima do Lula também, né? Mas, vamos falar a verdade, o Lula é quem tá fazendo a frente a esse Congresso maluco, biruta, hospício total aí, que realmente não fala pelo Brasil, nem pela democracia, né? Exatamente. E aí vem um ponto que é muito interessante, né? A gente não pode esquecer que para ganhar, o Lula fez aquele acordo ali que se o Jucá falava do Supremo com tudo, né, para fazer lá o golpe da Dilma, o acordo do Lula foi basicamente a mesma coisa, é com todo mundo para conseguir governar. E agora, nesses tais, né, nesse formato de governo, inclusive, o Joaquim Barbosa, ele já criticou o modelo político brasileiro justamente por causa disso. A gente precisa, muitas vezes, o gestor do executivo precisa dar muito para conseguir aprovar projetos que são importantes para todos. Sim. E a gente teve em 2022 também um avanço muito grande de partidos como o PL, União Brasil, e eles estão tomando muito espaço no nosso Congresso e na nossa Câmara. E aí, o que a gente faz em relação a isso? A gente precisa negociar com essa galera e também precisa lidar com cortinas de fumaça justamente com a questão, por exemplo, do PL agora, que dá todos os benefícios a quem sofre, a pessoa que comete violências contra crianças, adolescentes, mulheres, né, como um todo, pessoas que gestam. É absurdo, mas é assim que se desenvolve esse tipo de congresso, porque eles estão nesta linha. E Lula precisa negociar com isso, inclusive indo muito à ala conservadora, indo muito à ala ali dos neopentecostais, até porque ele sabe que ele precisa também dessa votação, né? O que está fazendo a diferença na votação, no fim das contas, está sendo o voto desse conservador, né? Eles se colocam enquanto conservador, mas é um público reacionário, né? Um público evangélico reacionário que não dá pra gente tirar deles esse estigma, assim, até porque construíram e defendem isso abertamente, né? Pois é. E aí, por exemplo, o Joaquim Barbosa também ele já veio para fazer uma crítica ao PL do aborto, né? O PL da violência aqui, o PL do estuprador, né? Que é o termo que a gente está utilizando recentemente para este. Vamos também ver essa matéria que ele já saiu pistolando também no Congresso? Não, o bicho não estava nem aí e mandou ver, tá aqui na CNN, tá na tela. Legitimidade, é isso mesmo, infelizmente, e continua. Vamos ver até então a postagem dele.
Olha, em inúmeras questões de sociedade, o país é acéfalo, o Congresso omisso. Desculpa. Eu vou voltar do começo, tá bom? Que tinha um iniciozinho aqui que eu acabei tirando, sem querer, mas ele estava ali só simplesmente falando, né, o que a gente tinha falado antes. Vamos lá. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, voltou às redes sociais para criticar o PL do aborto. Ele começou dizendo que médicos, advogados e engenheiros são castas historicamente privilegiadas, que se acham donas do país, que não se limitam a cumprir o papel e a ocupar o espaço que lhes é reservado na sociedade. Gostam de ditar normas ao país com 1% de legitimidade, é isso mesmo, infelizmente, e continua. Vamos ver até então a postagem dele? Olha, em inúmeras questões de sociedade, o país é acéfalo, o Congresso omisso, retrógrado, um horror. O presidente da República também omisso em muitas questões, em cima do muro, em outras, conservador. À la carte, é incapaz de liderar o país em várias áreas em que poderíamos avançar de forma significativa se o natural poder de liderança e persuasão conferido ao ocupante da cadeira presidencial fosse de forma inteligente e usado para fazer avançar certas pautas que nos colocam na vanguarda do obscurantismo. Isso é verdade, né, cara? A gente tá indo pra um lado, né, tipo, terrível da política nacional, mas isso acontece a despeito do Lula. É um governo de minoria, e um governo de minoria só consegue governar fazendo acordos, né? E dentro desses acordos tá esse hospício maluco que a gente tá vendo. Não dá pra encher uma mão, não dá pra encher duas mãos. Dá pra encher umas 10 mãos de gente maluca no Congresso, né, Day? Eu acho que até um pouco mais incobiável, mas é isso, né? O Lula, inclusive, recentemente ele falou que a situação, o cenário poderia ser mais ou menos a mesma coisa se não fosse minoria. Discordo dele. Se fosse maioria, o cenário seria totalmente diferente. Verdade. As negociações continuariam, sim, mas, por exemplo, a gente não estaria agora ainda debatendo o PL 1904 ou com outros projetos bombas na mão, né, cortinas de fumaça e por aí vai. A gente não estaria, nesse momento, né, gastando tanta energia e munição para derrubar, né, projetos como esse, por exemplo, e também dando poder para a gente como Arthur Lira. Então, eu discordo realmente, se bem que a gente já deu poder para a Cunha no passado, né? Vamos lá. É complicado, essa parte é complicada. Mas aí também vai lembrar quem é a figura do Lula, né? Hoje ele é um conservador à la carte para o Joaquim Barbosa, mas o Lula sempre foi um conservador. Lula é um homem de muitos anos ali de luta, um homem que vem de uma militância do meio sindical, e aí eu falo, por exemplo, com uma experiência de quem trabalha com política sindical, e assim, eu nunca sofri tantas violências e assédio como em alguns lugares de sindicato, sabe? Uhum. O sindicalismo ainda é um meio bem restrito, bem violento, muito machista, muito racista. Então, não é porque a gente está lutando por classe que a gente vai conseguir ter outros avanços. Ainda é um meio que a gente percebe muitas desigualdades e por aí vai, sabe? E ele vem dessa base, ele vem daquela base do sindicalismo ainda mais rústico, vamos dizer assim, mais duro, que é o da década de 70, 80, né? Que é o começo de tudo. Então, assim, é uma outra linha, conservador sim, ele volta e meia, ele fala da família, ele fala da religião, ele fala da criação da mãe, então ele tem essa questão dessa conservação de família, de catolicismo, de falar que só casou novamente porque a primeira esposa faleceu, aí Dona Marisa faleceu também, aí ele casou, né, porque, sabe, isso é uma forma de você dizer, olha, a minha família é sólida, não acredito no divórcio, acredito na instituição da família, na religião, são dessas formas, né, é dessa forma que ele fala, por mais que ele não vá utilizar o mesmo discurso que o Bolsonaro, Deus, Pátria e Família, Verdade. com vários divórcios nas costas, mas é a mesma estrutura. E aí, por exemplo, recentemente a gente tem o quê? A gente tem o Lula falando isso aí. Vamos colocar um trechinho? Vamos lá, tá na tela. Quando o Lula, ele fala do banheiro de sexo. Tem coisa que eu não acredito que um ser humano possa acreditar, mas eles falam, e tem gente que acredita. Agora inventaram a história do banheiro unissex. Gente, eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho netas, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex.
Tipo assim, ó, daí tem essa problemática, né, Dai? Quando quer acenar pra esse público aí, acaba se colocando numas encruzilhadas tipo essas aí, né? Quando fala que é contra um banheiro unissex, acaba dando a entender que não é a favor do direito das pessoas, né, trans e tudo mais, ou que, enfim, que o próprio estabelecimento recorra a algo, né, algum artifício desse, né, de ter um banheiro unissex pra evitar qualquer tipo de constrangimento, pra ter de alguma forma, né, como uma figura não excludente, né, mas inclusiva, né, como um instituto inclusivo dentro da parada, e ele falando assim, soa excludente, né, e daí, né, só pode ter saído da cabeça do satanás, coisa tipo de, né, enfim, a gente sabe da onde que veio a base, né? Então, tipo assim, acenou para uma base religiosa sobre um assunto, né, que é necessário ter um cuidado um pouco maior, né? Não demonstrou esse cuidado e aí se coloca numa encruzilhada dessa de poder ser mal interpretado ou simplesmente, enfim, né, cobrado. Tá aí, ó, meu, que você falou que teve esse resultado prático, né? Então tá sendo cobrado. E lembrando bem, eu tenho filha, eu tenho neta, como se fosse fazer alguma diferença quem entrou no banheiro e fechou sua porta. Enfim, um outro ponto é justamente o segundo vídeo. Vamos colocar que a gente vai conseguir, fazendo, né, um paralelo, trazendo também uma narrativa de quem é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. Que aí vale também só fazer um comentário, né? Só antes de tudo, né? Pois não. Gente, não é nenhuma comparação assim. Lula tá se igualando a Bolsonaro porque ele faz tais comentários. Não é sobre isso. Mas é o comportamento pessoal da pessoa, né? É o Lula enquanto sujeito. Vamos lá. E esse Lula enquanto sujeito é esse Lula complicado, sim. Tá lá. Meninas e meninas, preciso se qualificar para enfrentar esse mundo maluco da inteligência artificial. Essa menina bonita que está aqui, eu estava perguntando o que faz essa moça sentada? O que faz essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Eu falei, ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor. Também não é. Tipo, uma estereotipada, brother. Uma estereotipada que se coloca. É namorada de alguém, tipo assim, uma estereotipada que se coloca, que demonstra muito quanto a gente ainda tem que avançar, né? O quão sensível, né, a reprodução, né, dos elementos que mantém, né, o status quo racista, né, estruturalmente racista, enfim, misógino e tudo mais, né? É um registro fino, né? Dá pra você ver, assim, né? E Lula não é aquela pessoa que ele faz um discurso escrito e ele vai seguir fielmente. Ele não faz. Ele sai fala falando, o que vai na falando. cabeça. Uhum. E isso é ótimo por vários lados. Mas, por exemplo, esta moça é uma menina, né, jovem aprendiz que foi premiada na Alemanha, estava ali trabalhando para a Volkswagen. Uma cientista, né? E aí ele fala como é isso. Ele fala quanto é importante a educação e o discurso, no final, se não fosse o estereótipo racista, estaria ótimo. Mas ele coloca no meio, porque é um pensamento dele. E aí, só para a gente conseguir, né, finalizar a questão do Lula, eu discordo, teve uma pessoa no chat que falou assim, mas o pensamento, Lula é um homem velho, é o pensamento de uma pessoa velha. Uhum. E aí eu discordo por N questões, porque o Lula, por exemplo, ele faz um debate sobre identitarismo, ele coloca as relações raciais, as relações, né, a comunidade LGBTQIA+, que vota nele, todo nesse bolso ali do identitarismo, e diz assim, não vou acessar agora, só vou acessar ali no período da eleição, que é delicado, sabe? Não adianta você dar um ministério para o Silva Almeida se você não dá capacidade dele gerir nem dinheiro. Então, essas críticas sempre foram feitas ao governo do PT, ao governo de Lula, e é necessário que a gente continue fazendo, entendendo que o Joaquim Barbosa, ele lançou uma crítica política, uma luz, e que também, quem sabe, ele não tem aí o interesse de voltar ao cenário de alguma forma. E só uma coisa, minha mãe nasceu em 64 e dia desses defendeu uma travesti no banheiro que queria usar o banheiro simplesmente porque ela tem o direito de usar o banheiro e as outras mulheres não queriam. Minha mãe foi lá, uma senhora com mais de 60 anos, completada agora, na verdade, e disse assim, olha, ela vai usar o banheiro sim porque eu tô aqui, ela vai usar o banheiro e acabou. Pronto, então não é sobre geração, gente, tem muito mais além disso que a gente precisa compreender. Então, sim, Lula é conservador, tá? Desculpa aí. Bem, e o Joaquim Barbosa não tanto, né? O Joaquim Barbosa a gente já tem, né, imagens dele na época da sua atuação, né, no STF, dando uma apavorada nos ministros aí, né? Ele brigava demais, vamos ver? Daí separou aqui, ó, uma boa dele com o Gilmar Mendes, olha só.
discussão com o meu pedido de vista. Não veio, Vossa Excelência não tem condições não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro. Vossa Excelência Não está, não. Judicial. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com os seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Senhor, respeite. Meu, botava banca, botava mesmo moral na casa, né? Joaquim Barbosa, tá aí, né? Estive com Daiane Oliveira e Joaquim Barbosa, aqui também com Luiz Inácio Lula da Silva, aqui no nosso Plantão do Meteoro. Demorou? Ó, quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho dela, dá uma olhada em Daiane J. Oliveira, tá aqui o link aqui do lado, ó. E também em Hugo Arriro, e olha só, não se esqueça, a gente tem que agradecer aqui, ó, muito obrigado por ver esse vídeo até o final. A gente encerra agradecendo por você escolher o Meteoro aí na hora de se informar. E a gente também tem um convite pra vocês, que é a TV Cringe. Nesse novo projeto, o Meteoro mistura vídeo ensaio, uns reacts e um pouco da TV nos anos 90 ali pra falar de cultura, de arte, história, filosofia. É um formato novo, mas que remete aí às origens do Meteoro. Então, se você é das antigas aqui, ó, já é veterano no canal, vai curtir. Valeu? Você pode se inscrever, mas claro, né? Só se você quiser. O YouTube é @TV Cringe Brasil, tá aqui embaixo. E agora eu lembrei que eu não botei manchete em nenhum momento dessa noção. Vamos nessa, olha só, valeu. Esse foi o Plantão do Meteoro.